Nós temos o exemplo de Narcisa no nosso lar, a enfermeira, que ajuda André Luiz, como médico que era na terra, a tornar-se faxineiro das enfermarias, agora, no nosso lar. Que é o que André vai fazer. O André Luiz lá, que era médico na terra, não, eu era médico lá na terra, tem alguma coisinha para fazer aí? Eu era médico. Não, é o que? Vocês estão precisando de médico? Não, o médico aqui tem bastante, nós precisamos de faxineiro, ajudante do faxineiro, do ambulatório. Você serve para você? Só isso? Tá bom, melhor que nada. Do jeito que eu estou, pelo menos eu posso fazer alguma coisa. André Luiz então conta com a ajuda de Narcisa. E Narcisa diz a ele que quando ela foi pedir a ministra veneranda para ajudar a sua família que estava na terra, ela tinha parentes que ela queria prestar auxílio. Ela contou à ministra veneranda a sua peculiaridade, suas vontades de ser aquela que amparava. A ministra veneranda então estudou um pouco o caso de Narcisa e disse a ela: eu te apoiarei o pedido, desde que você, por 10 anos sucessivos, aceite trabalhar nas câmaras de retificação. As câmaras de retificação, no nosso lar, na colônia espiritual, no ministério do auxílio, que é aquele que recolhe as pessoas que chegam da terra, é o pior trabalho que se pode existir ou que se pode encontrar em nosso lar. Porque eles recolhem as criaturas do umbral, recolhem os recém-desencarnados que possam já ser levados para lá, recolhem os espíritos que estão sendo amparados depois de décadas ou séculos de pensamentos ruins, que chegam expelindo por todos os seus possíveis orifícios as substâncias pegajosas e mal-cheirosas que eles acumularam com os pensamentos e sentimentos que nutriram no plano inferior. E os espíritos que estão ali, estão cuidando deles, limpando-os, aplicando-lhes energias, dando-lhes alimento. E então, a ministra disse que gostaria, se ela quisesse ter o apoio da ministra, que ela aceitasse espontaneamente servir por 10 anos nas câmaras de retificação. No começo, diz Narcisa, que ela ficou meio assim, né? Pô, mas será que essa ministra não está exigindo muito, não sei o quê? Mas depois, ela entendeu que ela não iria conseguir ajudar ninguém da sua família na terra se ela não tivesse maturidade para entender a dor de seus irmãos, que não eram nada, que não haviam sido seus parentes. E então, depois de servir alguns anos, ela começa a entender o quão ela estava sendo beneficiada por estar ali. E ela desenvolve-se, ela desenvolve a sua condição vibratória, ela desenvolve a sua condição de amar o próximo, ela desenvolve seu poder fluídico, sua emanação de amor. Ela vence aquela primeira etapa, que eu acredito que é muito comum em todas as pessoas que tenham que iniciarem uma profissão na área da saúde, que é a do choque, a do nojo, a do mau cheiro. E dão um passo além disto. E compreendem que todas as pessoas são vasos de podridões. Todas, inclusive elas mesmas. Que a única diferença é que um está sobre a cama e o outro está de pé para ajudar quem está na cama. E então, dado este passo além, aquele que antes tinha nojo, aquele que antes tinha aversão, que tinha dificuldade, que enjoava, começa a desenvolver
compaixão. Começa a tratar com carinho o sofrimento do seu semelhante. Começa a fazer os trabalhos mais sujos e mais deprimentes com um sorriso, para não ferir aquele que está se sentindo humilhado por estar em uma condição assim, tão vulnerável. Basta que você pense, basta que você se imagine em uma cama, onde você não conseguiu segurar a urina ou as fezes, para você saber como você precisa de uma pessoa que te ajude. E como essa criatura terá que ter estômago para limpar você. E além de limpar você, fazê-lo com cuidado, fazê-lo até com o respeito. Porque muitos fazem isso de maneira grosseira. E fazem a pessoa se sentir ainda pior. Basta que mentalmente cada um de nós pense nisto. E nós estaremos entendendo o que significam 10 anos de doação espontânea e amorosa para desenvolver a capacidade de amar, não importa o que aconteça com aquele ser. Não importa. Nós geralmente queremos amar as pessoas que nós gostamos, sem esperar que elas nos envergonhem, sem esperar que elas tenham cometido coisas que não são decentes, segundo os nossos padrões. Mas quando nós amadurecemos, nós aprendemos a amar as pessoas como elas são. Então você, pode deixar o papel, obrigado. Você vai encontrar agora aquele que você tinha como seu filho na terra, que você ensinou a ser honesto, a ser bom. E agora, como espírito, você vai cuidar dele e vai perceber que ele é ruim, que ele é malfeitor, que ele não é íntegro. E então, como você, se não trabalhou isto consigo, como você vai se colocar diante? Então, o que a enfermeira Narcisa precisa aprender, a pedido de veneranda, é algo que ela não sabia. Ela não sabia amar acima de qualquer coisa. E não existe nada melhor para você aprender a amar acima de qualquer coisa do que você tratar de alguém que está doente. Do que você tratar de alguém que precisa dos mínimos cuidados. E entender que aquele é um ser humano. Como você, provavelmente um dia vai precisar que alguém faça com você. Mas que quando você tem que precisar de alguém, você sabe ler no rosto da pessoa o nojo. Você sabe ver quando a pessoa faz cara feia, quando ela entra e vê aquele odor horrível que vem de dentro das nossas entranhas e ela sente aquela repulsa que você sabe. Quando isso acontece e você vê que essa pessoa está assim porque nós estamos produzindo isto, você vai entender que quando você for cuidar de alguém, você evitará fazer cara feia. Porque já é triste precisar que alguém limpe suas fezes em seu corpo. E ainda que você não precise fazer isto contando piada, por não desrespeitar essa situação, ou não parecer que você está brincando com coisa séria, você poderá colocar no seu rosto algo que possa dar a essa pessoa um alívio. Ela possa se sentir menos mal.
E isso se chama carinho, isso se chama amor. Você não pode evitar o mau odor das fezes. Você não pode evitar o mau odor das feridas infectadas. Nem o doente pode evitar isto. Mas você pode diminuir o constrangimento que ele sente. Você pode ajudá-lo a não sentir-se tão envergonhado por estar nessa situação deprimente para ele. Então, estas são coisas importantes que o espírito tem que aprender. E Narcisa vai aprender isso. Não é um estágiozinho de uma semana. Não. 10 anos. Depois disso, e ela conta para André Luiz, você achou aí, Ana Paula? Aí, diz aqui, Narcisa, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Diante da silenciosa indagação do meu olhar, Narcisa disse com amabilidade: preciso de um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Diz André para ela. Preciso encontrar alguns espíritos amados na terra, para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios do passado, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins, a possibilidade de ajudar esses espíritos queridos. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. E a nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no ministério do auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recuar, considerando que era uma exigência muito pesada. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim a meu próprio benefício. Isso ia ser bom para mim. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na terra. Viverei com dignidade minha futura experiência na terra. Ela está se melhorando no plano espiritual. Ela está transformando o seu caráter como espírito, para que quando ela renasça, para receber aqueles seres que ela quer reerguer, ela tenha já estofo moral, tenha experiência, tenha maturidade, para saber enfrentar esses desafios, que ela está agora consolidando no trabalho de 10 anos, nessas regiões tão dolorosas que são as câmaras de retificação.